Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre mais um, né, dos hormônios vegetais, o etileno. Bom, o etileno ele é uma molécula simples, mais leve do que o A. A sua fórmula molecular é C2H4, né, a fórmula estrutural vocês podem observar aí na imagem. Ele é liberado de forma muito fácil, né, do tecido onde ele é produzido e ele se difunde na forma gasosa, por meio dos espaços entre as células. E ele pode ser perdido para a atmosfera externa ou ele pode atingir outros órgãos da planta. Existem substâncias que têm a capacidade de absorver o etileno. E isso ocorre por causa da rápida difusão, né? Eu comentei com vocês que o etileno ele se difunde na forma de gás. Então, existem sistemas que são utilizados, né, para absorvê-lo durante o estoque de frutos e flores. Um exemplo é o permanganato de potássio, né? Ele é um forte adsorvente de etileno. Uma pesquisa foi realizada por Nasser e seus colaboradores no ano de 2015 e parte dos resultados podem ser observados aí nessa figura. Observem, né, que então o gráfico ele mostra a perda de massa em porcentagem, né, de frutos de mangabeira durante um período de armazenamento de 15 dias. Essa curva maior, então, aqui, a curva mais. Essa reta, na verdade, né? Ela mostra a não utilização do permanganato. Então, observem que quando não se utilizou o permanganato, né, o absorvedor de etileno, a perda de massa dos frutos de mangabeira foi maior. Esses outros tratamentos, né, são 1 grama, 2 gramas e 3 gramas de permanganato. Então, observem aqui que a perda de massa ela foi menor quando o absorvedor de etileno ele foi utilizado. É importante comentar que quando o fruto ele fica armazenado, ele continua o seu processo de respiração. No processo de respiração, as reservas do fruto elas vão sendo utilizadas, né? Então, com o tempo de armazenamento e a respiração do fruto, ele tende a perder massa. Então, quanto mais massa ele perde, né, isso é algo indesejável, né, quando a gente pensa na comercialização, já que os frutos normalmente são comercializados por peso, né? Então, se o fruto perde muita massa, o produtor ele vai acabar perdendo dinheiro, né? Então, a utilização desse absorvedor é uma alternativa interessante, né? Então, o absorvedor ele reduz a concentração do etileno, né, no ambiente ali onde o fruto está armazenado e, consequentemente, o tempo que é possível armazenar aquele fruto é maior. Então, é uma medida interessante, né, para ser utilizado, uma alternativa interessante. Bom, onde o etileno é produzido? Ele pode ser produzido por quase todas as partes das plantas superiores, mas a taxa de produção ela vai depender muito do tipo de tecido e, claro, também do estágio de desenvolvimento daquele tecido. Então, no geral, as regiões meristemáticas e as regiões nodais são mais ativas na produção do etileno. A produção vai aumentar muito durante a abscisão foliar, a senescência de flores e durante o amadurecimento de frutos. As lesões elas provocam a produção do etileno. Então, qualquer tipo de lesão que ocorra na planta ou no fruto, assim como o estresse fisiológico que seja causado por inundação, por resfriamento, moléstia, temperatura ou estresse hídrico, vão ativar a síntese do etileno. E, consequentemente, aquele tecido que foi lesionado, né, ele vai entrar em senescência. E é por isso que utilizam a técnica, né, de riscar uma mão. Né? Algumas pessoas falam que tem que riscar para poder sair o leite, porque senão o gosto fica ruim. Mas, na verdade, essa técnica de riscar é uma forma de estimular o amadurecimento, porque a lesão vai estimular a produção do etileno, consequentemente, esse fruto ele vai amadurecer muito mais rápido.
Como que o etileno é produzido, né? Como que ocorre a sua síntese? A principal via para que o etileno seja produzido tem como precursor central o aminoácido, que é denominado de metionina. Esse aminoácido ele se converte numa substância chamada de SAN, que é o S-adenosilmetionina. O SAN vai ser convertido no ACC, que é o aminociclopropano carboxílico. E, por sua vez, o ACC vai ser convertido no etileno. O etileno foi formado, mas e aí, o que acontece? Para que ele consiga agir, né, e provocar o amadurecimento dos frutos, ele obrigatoriamente precisa ligar-se a um receptor. Então, o fato simplesmente dele ter sido produzido não significa que ele vai induzir o amadurecimento, né, dos frutos. Ele precisa se ligar a um gene, né, a um receptor, para que então ele possa provocar, né, a maturação do fruto. No tomate foram identificados 6 receptores de etileno. E esses receptores eles se expressam de formas distintas. No ano de 2007, Kevani e colaboradores realizaram uma pesquisa e eles observaram que os receptores de etileno apresentavam baixos níveis de expressão durante o desenvolvimento do fruto ainda imaturo. Parte dos resultados dessa pesquisa podem ser observados aqui nessa imagem. Aqui nós temos a expressão dos genes e aqui nós temos os genes. DPA significa dias após a antese. A antese é a abertura da flor. Então, 10, 20, 30 dias após a abertura da flor. MG descreve a fase em que o fruto ele já está totalmente desenvolvido, mas ainda está verde. Então, observem, né, que inicialmente, ainda com o fruto imaturo, conforme está escrito aqui em cima, né, esses genes eles têm uma expressão muito baixa. Posteriormente, né, já quando o fruto começa a mudar a sua coloração, nessa fase inicial aqui, até já ficar totalmente vermelho, observe então que existe um grande aumento na expressão desses genes, né, demonstrando então a associação existente entre os receptores, né, e a atuação do etileno, né, como indutor do amadurecimento dos frutos.